Olá, irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil e hoje gostaria de tratar com vocês a respeito de uma curiosidade que muitas pessoas têm, só que às vezes se esquecem ou têm vergonha de falar por ser uma diferente tradição. Então, talvez em algum momento, algum amigo seu que seja católico, ou até mesmo você que seja católico, já deve ter se perguntado qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. No dia 31 de outubro foi o dia que se comemora a Reforma Protestante e um dos pilares da Reforma Protestante é o Sola Scriptura, ou seja, só a Bíblia, só a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. E há sim uma diferença entre as Bíblias católicas e protestantes. Entre elas são os 7 livros a mais que há na Igreja Católica, e quem é católico vai dizer que são os 7 livros a menos que há na Bíblia da tradição protestante. Um dos principais argumentos que eles usam para afirmar que a sua Bíblia é verdadeira, que na verdade as suas tradições são verdadeiras, é que eles preservaram a Bíblia, eles são os que, digamos assim, escolheram quais seriam os livros bíblicos que nós temos hoje. Sendo que o pensamento dos reformados, o pensamento dos cristãos, dos evangélicos, é diferente. Então, gostaria de falar um pouco a respeito dessas posições contrárias entre o posicionamento da Igreja Católica e o posicionamento da Igreja Protestante. Então, quero deixar novamente claro que não é um vídeo desrespeitoso, esse vídeo não é um vídeo que procura maltratar a imagem de nenhum católico, muito pelo contrário, nós queremos apenas ressaltar a diferença dessas duas traduções e por que nós cremos apenas na Escritura Sagrada e não da Igreja Católica. Então, a posição da Igreja Católica sobre o cânon. O que é o cânon? Cânon é uma palavra que traduzida significa vara de medir, ou seja, é a régua pela qual nós definimos quais os livros são verdadeiros ou não. Então, os livros da Bíblia já existiam e a igreja foi reunindo aqueles livros que seriam verdadeiros, e durante o primeiro século e nos primeiros séculos a seguir da morte do Senhor Jesus Cristo, haviam muitas outras pessoas que pegavam esses autores bíblicos e utilizavam o nome deles para criar falsos escritos, ou seja, os próprios gnósticos. Eles pegavam os autores bíblicos e diziam: olha, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, só que não era Paulo que estava escrevendo. E para isso a igreja, ela adotou alguns livros que eram verdadeiros e que eram tidos como tendo autoridade doutrinária para guiar a igreja no seu curso. Então, a igreja não determina o cânon. Então, a posição da Igreja Católica é que a igreja é mãe do cânon. E, para nós protestantes, a igreja é filha do cânon. Então, é a palavra de Deus que define quem é a igreja. É a palavra de Deus que nos guia em direção à vontade de Deus, não à igreja. Então, há sempre essa distinção. Mas uma distinção que para o católico não existe. Então, para eles, a tradição está no mesmo nível da Escritura, de forma de que se a Escritura disser uma coisa e a tradição disser outra coisa, em alguns momentos eles vão preferir a tradição, porque para eles a palavra do Papa, a palavra dos bispos da igreja, a palavra dessas autoridades eclesiásticas, elas são também palavra de Deus e são para eles inerrantes e infalíveis. Sendo que no decorrer da história, muitos papas discordaram entre si, muitos papas inclusive se excomungaram. E nós vimos que há uma certa inconsistência. Enquanto na Escritura nós vemos que ela é perfeitamente consistente, ela não tem erros, ela não tem enganos nenhum. Então, a igreja regula o cânon para a Igreja Católica, diante da Igreja Católica, e para nós protestantes a igreja reconhece o cânon. A igreja é mestra do cânon, segundo a Igreja Católica, e para nós a igreja é serva do cânon. Então, a igreja, para nós protestantes, é serva da palavra. Vamos definir um pouco a respeito dessas duas tradições. Por exemplo, a Igreja Católica alega ser ela a detentora da palavra de Deus, porque ela adota aquela tradução dos 70, conhecida como Septuaginta. E nós adotamos, segundo eles, a tradição hebraica. Então, para eles a Septuaginta é superior, ao menos quanto aos livros do Antigo Testamento, onde eles
adotaram os apócrifos, ou como eles chamam, deuterocanônicos, que são livros que foram adotados depois na tradução cristã, principalmente na Contra-Reforma. Eles se reuniram e decidiram adotar esses livros como sendo no mesmo nível de autoridade dos outros livros da Bíblia. Então, os livros do Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, são 39. Na Bíblia protestante são 39 e na Bíblia católica são 46. E por que esses 46? Justamente porque é acrescentado alguns livros que foram escritos no período interbíblico, ou seja, naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, a tradição hebraica não reconhece, os judeus eles não reconhecem o Novo Testamento como sendo escritura. Os protestantes reconhecem 27 livros e os católicos também reconhecem os 27 livros do Novo Testamento. Então, essa diferença só entre os livros do Novo do Antigo Testamento, enquanto ao Novo continuam sendo os 27 livros do Novo Testamento. Mas é interessante ressaltar que eles dizem que nós não adotamos a Septuaginta. Nós não cremos na Septuaginta como sendo essa série de livros usados por Deus, enquanto eles creem na Septuaginta, inclusive dizem que era uma das traduções que o próprio Jesus usava, e que nós não damos esse reconhecimento à Septuaginta. E nós estamos errados por não adotar os mesmos livros que a Septuaginta adota. Mas há uma contradição nesses termos, porque há na Septuaginta alguns livros, por exemplo, 3º e 4º Macabeus, que eles não colocam nos seus escritos. E não colocam porque, acredito eu, que tenha muitas contradições que não são de acordo, tem muitos costumes que não são de acordo com as traduções adotadas pelos papas da Igreja Católica. Então, não é o fato de nós não adotarmos a Septuaginta, é o fato de nós vermos que as igrejas, nos primeiros séculos, não se utilizavam desses livros. E nós vou apresentar aqui alguns motivos de por que nós não cremos nesses livros que nós reconhecemos como apócrifos, ou seja, escondidos, esses livros que não são inspirados por Deus. Em primeiro lugar, porque a comunidade judaica jamais aceitou eles como canônicos. Então, se nós devemos dar reconhecimento a alguém a respeito dos livros do Antigo Testamento, seria da comunidade judaica, porque eram eles os detentores desses livros do Antigo Testamento antes de existir a Igreja Católica Apostólica Romana. O outro motivo é porque não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. Então, se houvesse essa aceitação desses livros deuterocanônicos ou apócrifos, o próprio Senhor Jesus ou os próprios apóstolos se utilizariam desses livros, falariam a respeito de Macabeus, falariam a respeito dessa tradição no Novo Testamento. E como nós não vemos isso, então é um dos sinais que nos apontam a crer que não podemos ter esses livros como inspirados. Mais à frente, nos diz o seguinte: porque nenhum concílio da Igreja considerou canônicos o que aconteceu apenas no século XVI, ou seja, antes do século XVI, antes dessa Contra-Reforma, que foi levantada apenas para contrapor a Reforma Protestante, esses livros não eram adotados como sendo inspirados por Deus. Isso foi, na verdade, adotado apenas por uma revolta contra os protestantes que tinham essa mesma Bíblia, que inclusive impossibilitaram as pessoas a ler essa Bíblia no seu idioma natal. Outro motivo, porque São Jerônimo, que é um dos santos da Igreja Católica, mas que foi um homem considerado, um homem que abençoou muito a Igreja, inclusive com a tradução desses livros, ele diz o seguinte: ele rejeitou esses livros deuterocanônicos ou apócrifos, mas não discriminou eles por serem livros que têm sim um conteúdo bom histórico, na questão histórica, tem sim um conteúdo que podem ser aceitados por nós, mas não como tendo nível de autoridade da doutrina apostólica, não sendo livros inspirados. Então, outro motivo é porque muitos estudiosos católicos romanos, ainda durante a Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. Então, eles dizem que nós, protestantes, rejeitamos esses livros, quando eles mesmos, no período da Reforma, onde teve um concílio, que é o Concílio de Trento, adotaram esses livros. E muitos católicos naquela época também não aceitavam
esses livros como sendo canônicos. Nós não aceitamos esses livros, não é porque nós retiramos ele das Escrituras. Muito pelo contrário, nós até reconhecemos esses livros como tendo um bom conteúdo histórico, como nos fazendo saber o que houve entre o Antigo e o Novo Testamento, mas não reconhecemos eles como inspirados porque muitos deles não têm liga com o restante dos livros da Escritura. Não é porque nós queremos ser melhores, não é porque nós queremos tirar partes da Bíblia, muito pelo contrário, mas porque nós cremos que o Senhor e o Espírito Santo preservou esses livros para que nós pudéssemos ser edificados doutrinariamente, que são os livros que nós temos na nossa Bíblia protestante. Então, meus irmãos, espero que tenha sanado a sua dúvida, que Deus te abençoe e que você possa olhar com mais carinho para outras tradições, como por exemplo outras tradições cristãs, mas que não adotam também esses livros, esses 7 livros, como sendo inspirados por Deus, porque eles são relevantes sim, como livros históricos, como conteúdo, para que a gente tire entendimento a respeito de como se desenvolveu a igreja, mas que não são dignos de receber a mesma autoridade que tem os livros da Sagrada Escritura. Então, que Deus te abençoe e que o Senhor esteja sempre cuidando e abençoando a sua vida.